Oiê, tudo bem, pessoal? Começando mais uma live das terças-feiras, às 20h30, aqui no meu canal. Eu sou Vanessa Cardoso, sou especialista em educação financeira e hoje nós vamos falar sobre aspectos emocionais na aposentadoria. O título da nossa live é Espelho, Espelho Meu. Agora que me aposentei, quem sou eu? Hoje vamos ter uma convidada super especial, Camille da Rosa. Em seguida ela vai estar entrando. Se você está assistindo a gravação, assiste até o final que vai ter conteúdo de muita qualidade. Então vamos dar boa noite para o pessoal que está entrando aqui na live. A nossa convidada Camille já está entrando. O Instagram agora já começa a informar. Oi, Boa Camille! noite, Tudo bom? tudo bem, Vanessa? Tudo bem, eu faço uma introdução para que fica gravada e depois para as pessoas saberem o nosso tema. Aham, achei bem interessante. Camille, eu vou só convidar o pessoal para entrar aqui na live, avisar que nós estamos online. Se tu quiser fazer isso Tá, com teus. Só avisando que, pelo direct. que às vezes o Instagram demora um pouco para avisar, e aí a gente já vai enviando. Vou colocar aqui o título e já te passo a palavra. Hã? Boa noite, Karen. Oiê! A Karen. Oi, Karen, Karen sempre também nos fiel. ajuda a divulgar a live aí no aviãozinho, pessoal. Mas então tá, Camille, vamos iniciar então. Camille, assim, ó, antes de tudo, eu quero te agradecer desde o primeiro contato, a tua disponibilidade, né? Quando eu disse, Camille, o que que tu acha de fazer uma live falando sobre os aspectos emocionais na aposentadoria? E tu foi sempre super disponível, então muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito boa essa live, porque aqui no meu canal eu falo sobre educação financeira, sobre finanças, né? Voltados para a preparação para a aposentadoria. Só que tão importante quanto falar sobre o lado financeiro, é falar sobre o lado emocional. Então, por isso que eu achei muito válido, né? Muito relevante estar te convidando. Então, eu Eu quero que muito te agradeço. agradecer, muito obrigada. Hoje vai ser muito importante, né, esse nosso tema da live. E quero passar a palavra para te apresentar, para o pessoal que está aí nos ouvindo. Então tá, boa noite, pessoal, que já está assistindo. Eu agradeço o convite, Vanessa. Eu acho que é realmente muito pertinente falar sobre isso, né? A emoção sempre é a base da razão, né? Então, para se ter boas decisões, é importante assim que o emocional esteja muito bem também, né? Que esteja muito bem trabalhado. Então, acho que não tem como não falar, né? Assim, de aposentadoria e de tudo que envolve esse momento da vida. Então, pessoal, eu sou a Camille, eu sou psicóloga, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, no município de Venâncio Aires. Eu sou concursada aqui no município, eu tenho 2 concursos aqui, Vanessa. Um deles é um pouco mais antigo, já está fazendo 10 anos, que eu trabalho em CAPS 2, que é um CAPS que atende só adultos, né, com transtornos mentais persistentes, graves e persistentes. Trabalho com gestantes e puérperas, que é um outro trabalho bem diferente. Bem E diferente. trabalho também no CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, lá, assim, eu posso ter contato com muitas questões que hoje, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, de perceber Uhum. como é que se dá esse processo, né, que é uma população de baixa renda e baixíssima renda, assim. Então, lá, Vanessa, se vê muito da questão da falta de planejamento, assim, claro que não é só lá, mas lá fica muito Evidente. visível isso, muito Uhum. evidente, é.
E tem consultório também, né? Trabalho algumas noites em consultório. E agora, Nossa. então, bastante trabalho, assim, e graças a Deus, assim, a pandemia, na verdade, não me deu sossego, me trouxe muito mais trabalho e novos projetos, né? Sim. Novos projetos, né, como a C2 Finanças Comportamentais, que então é um trabalho que eu estou fazendo com a minha irmã, com a Karen, que é administradora de empresas, né, e então entro com a parte psicológica do processo, né, e onde a gente fala sobre comportamento nas tomadas de decisão, né, então não Uhum. é só uma questão da educação financeira, assim, é muito como as pessoas decidem, né, como é justamente pensando a questão das emoções, como é que se dá esse processo. Então, um momento bem feliz, assim, Vanessa, eu estou bem realizada, né? Ai, que Realmente a bom. gente às vezes trabalha bastante, mas quanto mais a gente trabalha, mais a gente conhece, mais a gente tem que estudar, né? É verdade. E aí se dá conta que tem que estudar mais e nunca está completo, e é isso aí, tá tudo certo. Isso é saúde mental, a gente está sempre tendo que buscar, isso é muito bom, é um bom sinal de saúde mental, né? Sim. Nossa, Camila, eu não Então, tinha ideia que tu trabalhava em áreas tão diferentes, porque é assistência social, é a saúde, né? O CAPS, é uhum, a clínica, o consultório. Nossa, e mais o é. projeto. É, e aí é bom que dá uma boa estrada pra gente, assim, né, conhecer várias realidades, assim, eu gosto muito da clínica, né, eu gosto bastante, no CAPS é onde eu faço muito isso, né, Sim. e a gente vai aprendendo, né, a lidar com os desafios, tem muitos desafios, mas aquilo acaba fazendo parte do trabalho e é bem gratificante, assim, sou bem realizada no que eu faço. Ai, que legal mesmo. Então, E chegou a minha Camille, vez, né, Vanessa? Das irmãs chegou. chegou minha vez de Ai, é conversar verdade. contigo. Porque já veio a Cássia, que tem um perfil aqui, Reiki É, Amor e Luz, a Karen falando sobre perfil comportamental, e agora chegou a vez da Camille. Que legal mesmo, as três é, irmãs que estão aí aham. atuando nas redes sociais, né? Isso aí, estamos aprendendo, né? Contigo, muitas coisas. A Manda os gente vai, né? coraçõezinhos. E uma fortalecendo a outra, né? É, Porque uma aprende aqui, ensina a outra, e assim a gente vai construindo, né? o processo é novo, né? É Então é verdade. bom que a gente está aprendendo junto. É verdade. Que legal. Ai, mas então tá, Camille. Vamos iniciar assim falando para o pessoal sobre a questão dos aspectos emocionais em relação à aposentadoria, né? A gente se organizou assim, a gente criou algumas pautas, mas o objetivo é que a gente faça um bate-papo e que quem está nos ouvindo aí em casa também possa estar contribuindo. Sim, bem legal quando o pessoal também pode fazer perguntas e contar algumas histórias, né? Sim. Então, Vanessa, começando assim, né? O desenvolvimento humano, ele se dá ao longo de toda a nossa vida. Então, Uhum. desde o nascimento até o momento da nossa morte, a gente está em desenvolvimento, não são coisas estanques, né? E dentro desse desenvolvimento, né, existem então alguns momentos que são processos de adaptação, algumas fases, alguns ciclos que a gente vai passando e que a gente vai aprendendo a lidar com o que vai aparecendo, né? Por exemplo, nascimento de uma criança, o casamento, né? O término da escola, entrada numa universidade, o começo de um emprego e as perdas que também acontecem, né? A própria perda de emprego, um desemprego, né? Perda de pessoas queridas que a gente vivencia. Uhum. Então, a forma que a gente vai responder a esses momentos vai depender muito do recurso interno que a gente tem. Quais são as competências que a gente traz aí na nossa bagagem para lidar com o que vai surgindo de mudanças no caminho, né? Então, quanto melhor for o recurso interno de uma pessoa, melhor vai ser a adaptação a esses processos de mudança, tá? Uhum. Então, são várias mudanças que vão acontecendo, dentre elas, então, a aposentadoria, né, Vanessa? Um grande Sim. processo de mudança que acontece, né? Uhum. E que nos traz uma necessidade de resposta que quanto melhor preparado, melhor para poder responder a isso, né? E Sim. aí, assim, né, Vanessa, teve algumas questões aí agora, né, ultimamente, que vem acontecendo, por exemplo, né?
os incrementos na tecnologia, né, a melhoria nas políticas de saúde, tudo isso levou a população a ter uma expectativa de vida maior, né, a longevidade, a diminuição da natalidade, né, são fatores que são contemporâneos que estão acontecendo, que também repercutiram na nossa previdência social, numa necessidade de repensar como é que iam se dar essas regras para a aposentadoria, né? O tempo, a idade. E essas mudanças, elas trazem consigo também uma possibilidade de um sofrimento psíquico. Sim. Porque a pessoa, né, imagina, tá ali prestes a se aposentar, né, Vanessa? Muitas pessoas viveram isso, né? Botando pouquinho tempo, poucos anos, na boca do gol ali, daqui a pouco vem uma mudança da lei, vem uma reforma na Previdência que muda essa realidade e a pessoa não está preparada para isso, né? Então ela está ali sonhando que ela vai poder começar a aproveitar a sua vida de aposentado, né? E de repente ela tem que refazer os seus planos, né? A vida é assim, né? Tudo bem, a gente sabe que a vida ela é um processo constante, assim, a gente planeja, mas a gente sabe que no meio do caminho algumas coisas acontecem que fogem do nosso controle, a gente não tem um controle total. Mas essa mudança que aconteceu trouxe sim muito sofrimento para algumas pessoas, né? Mas justamente são os indivíduos que têm um recurso interno diferente, porque esses recursos que a gente tem para lidar com isso são construídos lá na nossa infância já, né? O jeito que a gente lida com os desafios, né? Os pequenos desafios que se tem já quando se é criança, momentos às vezes de próprio estresse ambiental, das frustrações que vão sendo colocadas, né? E vai exigindo que a gente vá dando respostas. E essas respostas dependem também não só de fatores internos, mas da questão social, do ambiente que a pessoa está inserida, de questões físicas também, genéticas, né? Então, é complexo, né? E isso vai constituindo, então, todo o aparato aí emocional que uma pessoa tem para responder a essas mudanças todas, né? E assim, é bem importante lembrar, né, Vanessa, que quando a gente fala de aposentadoria, o que a gente pensa junto com a aposentadoria? Qual é o momento da vida que isso está acontecendo? O envelhecimento. O envelhecimento. Né? E aí o envelhecimento em si já traz consigo uma série de fatores, né? Que é um pouco dessa perda da capacidade física, né? Que começa a ter mudanças na aparência física, né? Na questão cognitiva, a forma começa a ficar um pouco mais devagar, digamos assim, não é mais tão rápido a forma de responder às coisas, de pensar, de raciocinar, né? De se concentrar. Então, é uma mudança também na imagem da pessoa que está envelhecendo, né? De se entender assim, de aceitar também esse processo de envelhecimento, que a gente já teve vários nomes para a questão da terceira idade, melhor idade, maturidade ativa, envelhecimento ativo, né? Sim, agora tem envelhecimento ativo. Isso, a Organização Mundial da Saúde fala envelhecimento ativo, já mudou, né? Mas sempre parece que tentando, assim, trazer para que não seja algo pejorativo, para que seja algo visto como natural do processo da vida aí, né? Esse envelhecimento. Mas acho que é interessante porque o envelhecimento realmente visto de uma forma sem ser inativo, né? Que eu acho que a aposentadoria traz consigo esse termo de inatividade, né? Eu vou me aposentar e eu saio daquela minha atividade, parece que eu fico inativo. Então, é interessante até, porque acho que é isso que tem que acontecer, né? É uma reformulação de vida sem precisar estar parado, né? Camille, e aí, isso... Fala. Deixa eu só aproveitar uma fala que tu fez, que eu acho bem importante, né? Que a pessoa trabalha, e imagina que na aposentadoria ela vai aproveitar a vida, né? E se esse momento da aposentadoria ele é frustrado por uma reforma da Previdência ou por qualquer outra questão, aí o aspecto emocional abala, assim, muito, né? Bastante. Porque as pessoas não estão acostumadas tipo assim, a se realizar durante a vida laboral, né? Isso, espero chegar como se a partir daquele momento, né, eu vou virar vou acordar no dia seguinte aposentada e aí a vida começa, né? Não sei,
É mais ou menos a sensação que, assim, que eu Que eu tenho, tenho não também. como profissional, mas que a gente ouve, né, naturalmente, assim, depois que eu me aposentar, Eu vou vou fazer aproveitar isso, a fazer vida. aquilo, Uhum. isso. E daí acontece isso, né, Vanessa, porque tem outras coisas no processo, o envelhecimento, que é a idade, que trazem, que acarreta outras coisas, que não é só o fato de não precisar mais trabalhar, mas tem outros enfrentamentos, né? A própria Sim. questão da saúde física, né? Às vezes, Uhum. assim, não é nem a sua saúde física, mas a de familiares também, né? Porque a aposentadoria, ela é um processo de adaptação para todos da rede familiar, não é só para quem está se aposentando, Uhum. né? Isso Exatamente. é bem Eu importante, falo assim, isso, bastante assim, disso também. A família é muito é bem, importante. também tem que estar preparada, né? Uhum. Como em outros momentos. Por exemplo, o desemprego também a família tem que estar, vai ter que se preparar junto com a Sim, pessoa que perdeu o emprego, né? Entrar, fazer alguns acordos, assim. E às vezes não exatamente. coincide, né? Eles vão pensar numa família, daqui a pouco um se aposentou e tem outro que ainda está trabalhando, né? Uhum. Exatamente. E aí vai mudar toda uma questão de rotina na casa, de recombinação de tarefas, né? Do que também essa pessoa está disposta a fazer, do que ela está disposta a contribuir. Então Sim, não é simplesmente aposentar, levantar os pezinhos e vamos lá, que agora é só curtir a vida, né? Tem exatamente. alguns desafios importantes, assim. E aí, assim, dependendo de como esteja o fator emocional, tem uma redução na autoestima da pessoa, né? Tem. Muita essa sensação de a perda do prestígio, né, Vanessa, que é Exatamente. importante. Muito importante. Porque as Essa, pessoas estão acostumadas a se apresentar. Ah, eu sou fulano de tal, e já fala a sua profissão, né? Geralmente vem um sim, nome acompanhado da profissão ou do local onde trabalha, que também é uma questão da identidade muito presente, né? E aí a pessoa se uhum, apresentar e dizer, eu sou fulano de tal, aposentado, ou eu sou fulano de tal, é uma mudança, né, de paradigma. e muito importante, né? Uhum. Porque vamos nos colocar no lugar, né? Hoje eu venho aqui e me apresento, né? Eu sou Camille, sou psicóloga, e de repente eu vou ter que me apresentar como aposentada, que a gente pergunta isso, né? Até Sim. no momento de preencher uma ficha, quando eu faço meus acolhimentos, qual é a tua profissão? Eu sou aposentado? Tu sabe que é interessante, É né? Que eu vou interessante, né? começar até, acho que, a mudar essa pergunta. Porque Mas, assim, não é uma profissão, né? o que que vem antes, né? Eu sou metalúrgico aposentado, eu sou professora aposentada, eu sou, né, que seja psicólogo aposentado, mas Sim, existe todo um saber junto que não se desfaz, né, Vanessa, que é importante também encontrar uma maneira como aproveitar esse conhecimento que essas pessoas têm, que eu acho que é o desafio, né? Aí, exatamente. com A esse Karen aumento está da idade, contribuindo, dizendo que é o sentimento de não pertencer mais. E é verdade, né? É o sentimento de não uhum, pertencer mais. a gente precisa pertencer, né, a grupos. Uhum, E talvez até precisa. tu te identificar como um grupo de aposentados, chega esse momento, né? A gente sabe, assim, provavelmente as pessoas têm pessoas aí na família que se vão se identificando e vão criando outras formas de se relacionar. Mas até Sim, chegar aí, esse tempo, assim, é um processo, né? é um E, processo sabe, mesmo. retomando um pouquinho, assim, né, Vanessa? Na minha família, a gente teve esse acontecimento de uma aposentadoria e quem sentiu mais não foi o aposentado, foi justamente a esposa que adoeceu depois, Olha né? só. Então, aí que a gente começa a perceber, né? Eu pensava muito assim na nossa família, o pai é militar e pensa, né? Um militar que já tem toda uma rotina que é super regrada, né? De Uhum, horário, de colocar o uniforme, de sair, sabe a hora que vai chegar, mais ou menos, e toda esse bem meticuloso. E no dia seguinte daí não se tem mais isso, né? É O- interessante acompanhar, né? exatamente. O que que faz Porque agora, né? Tem até que ver essa é, nova rotina. o vazio que fica, né? Uhum, o vazio Esse mesmo. vazio traz muita angústia e muito sentimento de solidão consigo, justamente por não conseguir se encontrar, né, se identificar com uma outra coisa, né. Sim. E quanto mais a pessoa, Vanessa, assim, ela se dedicou ao seu trabalho durante a vida,
menos vamos pensar assim que ela teve convivência familiar, né? Uhum. A rede social dela ficou limitada, talvez, à rede laboral, né? Os seus Sim. colegas de trabalho. Então, quando vem a aposentadoria, ela já não tem mais aquelas pessoas que ela sempre encontrava no dia a dia, seus colegas de trabalho, né? Uhum. Ou daqui a pouco, quando for reencontrar, vai se sentir um pouco estranho, porque as pessoas vão estar falando de processos assim que ela já não faz mais parte, né? Sim. É bem, a gente às vezes passa um pouco, pequeno tempo, quando a gente tira férias, Vanessa, né? Vamos Uhum. por uns 20 dias de férias, quando volta parece que a gente tem que se apropriar de novo, o que De que tudo. aconteceu, nossa, mas aconteceu Sim. tudo isso em 20 dias, às vezes, né, a gente se pergunta, agora tu imagina assim, quando tu realmente sai do dia a dia, daquela rotina, assim, do teu afazer, e aí encontrar essas pessoas começa a ser até doído, né, porque eu não sei mais do que vocês estão falando, eu não sei mais, né, que é esse fato que aconteceu, ou entra uma Sim. pessoa nova que já não conheço mais, já, enfim, não consegue Uhum. mais se identificar naquele local, né. Exatamente. Até quando vai visitar, né? Eu vejo isso lá no serviço público, né? Que eu e a tua irmã, a gente é colega. Quando vão Uhum. visitar, eles ficam perdidos, visitando, assim, porque eles não pertencem mais àquele espaço, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, não tem tempo para sentar e acolher aquele colega ali, né, que está aposentado e veio visitar. Então, até isso assim se torna um fator importante assim da gente trazer, né? Uhum. E os preconceitos que vêm também, né? Exatamente. Existem algumas coisas bem sutis e outras nada sutis, né? Uhum. De, por exemplo, assim, né? Horário de banco, por que que vão de manhã? Por que que vão no horário de meio-dia e não esperam para não vão cedo, já que estão Exatamente. aposentados e estão em Mas casa, ou por que que pega né? um ônibus cedo? No ônibus você escuta É, se o ônibus tá está cheio de cheio. trabalhador, né? Vai ficar em casa descansando, né? Aproveitar a aposentadoria. Mas, gente, a vida continua, né? E daqui a pouco são maneiras, inclusive, de não adoecer, né? De se manter, assim, ativo e tentando fazer alguma coisa que não Sim, seja só aquela vida, participando da né, de sociedade, aposentado. né? Uhum. A Karen colocou ali questões de autoridade. Ah, eu Eu acho que em não entendi relação a muito bem. perder a autoridade Ah, do exemplo do militar, que tinha toda aquela rotina, e ah, aí no sim, outro dia não tem mais. E o que faz, acredito que é sim. isso. Uhum. É, acho que é. Só confirma aí, Karen, se foi isso que tu quis dizer. Nos diz aí. Vanessa, uma coisa que eu vejo bastante, assim, no meu atendimento clínico, até a Organização Mundial da Saúde, ela coloca assim que para esse ano agora de 2020, o número de incapacitados por questões de saúde mental ia aumentar muito, né? Assim, então, assim, com aposentadoria por invalidez, por questões de depressão, né? Por Uhum. questões de uma ansiedade importante, né? Então, isso é algo assim que no meu cotidiano eu vejo bastante, inclusive pessoas muito novas, né? Teve um período que essas pessoas se aposentaram por invalidez, por questão de doença mental, e às vezes ficaram 10 anos aposentadas, né? Porque não tinha uma perícia, né? Não eram convocados para uma nova perícia, e de repente o INSS começa a fazer a convocação dessas pessoas, fazendo aquela peneira, né? Chamando então para Sim. ver como é que tá. E Uhum. muitas pessoas, então, perderam esta aposentadoria por invalidez, que é importante falar, ela não é algo seguro, ela realmente é passível, né, de perda, né, da pessoa realmente ser reavaliada e ter que retornar para o mercado de trabalho. Sim. Agora, tu imagina retornar para o mercado de trabalho 10 anos depois Não, é de algo tu não ter feito totalmente. mais nenhuma atividade, Sim, e já não né? sabe nem mais como trabalhar, né? Aonde se inserir, né, no trabalho. Então, isso é muito complicado, né? Muito complicado. E pessoas às vezes que não tem, que têm 50 e poucos anos, que ainda vão ter 10 anos ainda para ficar vivenciando isso, né, de perícia, e essa angústia de ir para uma perícia, né, e de ser Uhum. questionado, de às vezes, né, até de ser humilhado muitas vezes, né. Sim. Então, assim,
pensar também que com o envelhecimento existem os transtornos psiquiátricos, né, Vanessa? Entre os idosos tem aumentado bastante, né? Tem o índice de depressão, a questão do suicídio tem sido bem prevalente também. A gente às vezes acha que não, mas justamente porque o idoso, ele se vê assim, perdido, né? Ele não sabe mais o que fazer com esse tempo que ele tem para administrar. Esses são os desafios. O tempo que ele tem para administrar, com essa identidade social dele que está mudando, com o tempo maior que ele vai ter de convívio familiar, né? Sim. Porque é diferente, né? Que nem a pandemia trouxe agora, né? Ficar em casa, as pessoas tiveram às vezes que conviver, né? Com seus familiares que não tinham tanto convívio, né? Isso. E a aposentadoria, então, pensa que é um processo que é permanente, porque a gente vai ver que não precisa ser permanente, né? Podem haver realocações de atividades, né? Sim. Mas eles podem, então, ficar muito deprimidos. Eu lembro que eu atendi um senhor, assim, que eu acho que já tinha perto de seus 80 anos, ele foi 2 vezes para acolhimento lá no local que eu trabalho, e é sempre o discurso dele muito incomodado com os conflitos familiares, porque ele vivenciava mais isso. A partir do momento que ele se aposentou, ele começou a vivenciar mais os conflitos que tinham ali em casa. Assim, brigas entre os filhos, né? Sim. E assim, a própria limitação física, que antes ele fazia porque era um trabalhador rural, então o trabalho rural ele já judia um pouco mais. Eles começam muito cedo, e aí às vezes com 40 e poucos anos eles já estão assim com muitas questões físicas mesmo, assim, de dor, Sim. né? Trabalho muito de braçal, dificuldade de né? trabalhar, muito braçal, no sol, né? E sazonal, tem toda uma outra logística aí que dá um outro assunto para a gente conversar. Mas assim, ele se vendo muito sofrendo com essa situação. A cabeça com vontade de fazer as coisas, o corpo não respondendo da forma como ele gostaria, porque ele super lúcido ainda e criativo, com muitas ideias assim de trabalho, mas o corpo dele não acompanhava, sabe? Dor na perna, e daí começa a precisar dos outros, né? O que antes a pessoa tinha uma autonomia, ela já não tem mais. Então começa assim a se dar conta dessa dependência que existe. E aí, assim, a depressão dele muito nesse sentido, assim, de, realmente, assim, eu não aceito que eu tenho que parar de trabalhar. Né? Ele se aposentou, mas né? ele seguia trabalhando, muito difícil. E aí é nesses momentos que há risco, né? Um risco de, como não tem projeto de vida, essa falta de projeto de vida, sim. Daqui a pouco traz outras ideias aí que tem que estar sempre acompanhando, os familiares têm que estar de olho. De olho, né? Seja você simples assim. Não sei, depois escreve o teu nome aqui pra gente citar o teu nome. Ela escreveu, ó, vamos dizer que a pandemia deu uma pequena prova de aposentadoria a muitas pessoas. E é verdade. É Débora o nome dela, a Cássia colocou, Débora. Foi um ensaio, né? Foi um ensaio. Olha, essa união familiar, eu dizia, eu não aguento mais essa união familiar, que é tão unida que estava a família. A gente se ama, mas não precisamos exagerar no tempo aqui, né? No convívio. Na simbiose. Ai, sim. Ai. Então, assim, né, Vanessa? Oi. Não, pode falar, depois eu pergunto. Tá. Então, assim, acho que isso é bem o tema que tu trabalha bastante, né? Quanto mais planejamento, Vanessa, melhor esse preparo para emocional para aposentadoria também. E isso deve começar agora, assim com a nossa idade, né? A gente já deve estar pensando no que a gente vai vivenciar formalmente, pelo menos, né, em algum dos vínculos que a gente tem aí, né? Eu tenho um vínculo de estatutário aqui, um dos vínculos que eu tenho estatutário, então imagino que daqui a uns 25 anos a segurança financeira pelo menos vem, mas que não é necessariamente a necessidade de parar de produzir, né?
E aí entra uma outra questão. Nós somos uma sociedade capitalista, né, Vanessa? Onde a Sim, produção de bens, assim, estar produzindo tem muito valor, tem né? muito valor, O- exatamente. Reconhecimento, né? Sim, Saúde quanto tem mais se valor, né? sim. Então, não produzir, assim, significa realmente não ter validade. É a menos-valia que eles Uhum. sentem, né? Sim. Por, por não estar mais no mercado ativo, né? Então, se preparar de uma forma realmente realizada, sabe? Os meus pais estão entrando. Oi, Então, pai, oi, tá o mãe. pai, a mãe e as duas irmãs. É. Estão todos se encontrando aqui. Até o meu pai pode dar o depoimento dele, se ele quiser, como é que foi se aposentar, assim. E sempre se preparar conforme as nossas competências técnicas, nossas competências pessoais, nossas competências sociais, espirituais, tudo isso entra, né? Sim. É uma gama de questões que podem ser pensadas, né, para essa preparação. Porque não Uhum. adianta, Vanessa, assim, a gente vê muito, né? Aí agora, quando eu me aposentar, eu vou morar no litoral. Quero Muito, morar muito. beira da praia, né? Então, aí de repente faz essa mudança, mas é um lugar também sem identidade, né? Vamos supor, tu vai para um Uhum. lugar, não sei que tenha contatos familiares, né? Mas é recomeçar uma vida onde daqui a pouco tu não tens teus amigos nos falam da nossa história, os familiares Sim. nos falam da nossa história de vida, essas raízes que a gente vai criando nesse processo todo aí, que inclui, né, o processo de trabalho, os colegas de trabalho, os contatos que a gente vai fazendo, né? Então, será que realmente é isso que vai trazer uma realização, uma sensação de aposentadoria plena, E é né? Ou importante, agora a eu vou. importância de avaliar, né, Camille? Porque a pessoa diz, ah, eu quero morar na praia, ou eu quero viajar. Só que, será que já passou um ano na praia para ver que o inverno na praia é terrível, uma solidão só, né? Ou assim, não Uhum, vai viver só de viagens, né, o tempo todo. Então, tudo tem que ter uma uhum. dosagem, né? Um equilíbrio, né? Sim. Ai, saúde, desculpa. Saúde. Ó, a Cássia nos fez uma pergunta aqui. A partir de Uhum. quando eu começo a planejar essa parada? Agora, né, Vanessa? Eu acho que tem que Agora, já começar pode agora. começar agora. Quanto mais cedo, melhor. Uhum. A gente começa a falar de educação financeira, assim, de um cuidado financeiro desde criança, né? Hoje a gente sabe Sim. disso. Desde pequenininho a gente começa a ensinar já questões sobre o dinheiro, a saber lidar melhor com isso, né? Já vai trazendo Uhum. essa cultura. E, Sim. e quanto mais cedo pensar, melhor, porque inclusive esses dias a gente fez um post sobre isso. Não existe um autocontrole futuro, né, Vanessa? Assim, amanhã Uhum. eu vou começar então a pagar lá o meu carnê para eu garantir uma aposentadoria. É a Sim. mesma coisa que fazer dieta. Quem deixa para fazer dieta segunda, geralmente às vezes não começa. Não, Quando chega a exatamente. segunda, outras coisas acontecem, né? Uhum. E aí fica para outra segunda. E a aposentadoria é assim também. Então eu falo que é amanhã, quando vem amanhã, vem uma outra Outra demanda necessidade. financeira, às vezes uma outra necessidade que vai ser, naquele momento, vai me parecer maior do que eu pensar no meu futuro. Sim. Porque Então hoje eu em dia a gente pode definir quando a gente quer parar de trabalhar, né? Claro que a gente muitas vezes pode depender do INSS ou do regime próprio de previdência, né? Quem tem regimes uhum, próprios, né? A gente tem aqui no município de Porto Alegre. Mas é importante a gente definir quando a gente já quer começar a ter essa parada, né? Como a gente vai fazer esse planejamento. Por quê? Porque hoje nós podemos estar investindo o nosso dinheiro, que pode ser em previdência privada, ou pode ser em algum outro tipo de investimento, né, que a pessoa considerar mais seguro para a sua aposentadoria, e definir quando aquele investimento vai poder estar ali rentabilizando, né, ele trazendo dinheiro para poder viver aí sua aposentadoria, né? uhum. E E criar isso é um o planejamento, planejamento. né? Esse é o planejamento, exatamente. Por isso que ele tem que começar desde cedo, né? Uhum.
E Porque quanto mais se espera, mais difícil é, Uhum. mais fica, o que tu tem que aportar, às vezes é muito maior, Vai né, ser Vanessa, muito maior, exatamente. do que quanto mais cedo começar, né? Uhum. Eu fiz uma live, eu acho que há um mês atrás, com um especialista em investimentos e a gente fez uma simulação que a pessoa começando com 25 anos a investir R$ 200 por mês, daí claro, tem todo um cálculo, quando ele chegasse nos 60 teria 500 mil, isso já estaria lhe dando um retorno financeiro de uns 4 mil, mais ou menos assim, 4 a 5 mil. Que já é um começo, assim, né? Dependendo da realidade da pessoa. E cada pessoa tem a sua realidade, né? Mas a Uhum. importância de estar fazendo já esse investimento, pensando na aposentadoria. Porque hoje é E muito se conhecer caro, né? Exatamente. essas outras formas de Sim. investir, né? Que não é só o nosso INSS, não é só isso que tu comentou, né? Mas que tem Uhum. outras formas de se pensar nisso, né, Vanessa, para chegar, para ter uma segurança financeira, né? Sim, e emocional também, né? Porque quando a pessoa não E se sente emocional. segura financeiramente, abala o emocional, né, Camille? E aí a tendência é Muito. que a depressão venha mais forte ainda, né? Isso é uma coisa impressionante. E como o brasileiro ainda não tem a cultura de pensar no seu futuro, de planejar o futuro, vai chegar lá numa idade avançada, vai se dar por conta que ele vai ter que trabalhar mais tempo, né, do que ele gostaria. O recurso que ele vai receber do benefício vai ser bem menor do que o seu próprio salário. E aí a pessoa se dá por conta assim, tipo, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não pensei antes, né? Ou vem Aí, as frustrações, né? Ah, tá vendo? uhum, A gente trabalha uma vida inteira para não ser reconhecido depois, né? sim, Para depois, assim, esse é o encolhimento do salário. Então uhum, fica assim um rancor também, né? Com algo muito, que se tivesse mesmo uma educação financeira, o quão bom é o trabalho, assim, o quanto retorna também, né? Esse retorno para o indivíduo, né? sim, Esse exatamente. resultado. Acho que alguém comentou ali para cima, Vanessa, de não conseguir, acho que, vamos ver, não sei se foi a Cássia, Como de, estarmos eu sempre nem sei o que pensar para contribuindo. minha Ó, tô só aposentadoria. engordando a minha conta bancária. Tá bom, que seja a conta bancária, né? É, é que também é uma mudança de paradigma, né? Que eu percebo isso, eu falo muito assim, que a gente está muito acostumado a contribuir, contribuir, contar que o governo vai nos repassar aquele dinheiro. E a gente está vendo que atualmente isso não vai mais estar acontecendo, né? A gente está no momento onde que nós vamos ser responsáveis pela nossa própria aposentadoria. Se a gente não fizer isso, vai ser muito difícil contar, né, com a ajuda do governo, né, com que o governo vai estar nos fornecendo de benefício, né? Então, quando as Uhum. pessoas falam não vamos nos aposentar, a gente vai sim, só que a gente tem que se organizar desde já para se aposentar, né? Isso, para poder chegar nesse momento de desfrutar também, né? Exatamente. Esse pós-aposentadoria, né? Talvez é o que algumas pessoas sofreram, né? Eu tô esperando pelo meu pós-aposentadoria e aí não chega, não chega, né? Mas é Uhum. bem como tu falou, a vida não pode acontecer só nesse momento, né, Vanessa? Não pode. Sim. A vida é agora, a gente está aqui já, né? Vivendo e Uhum. conhecendo. Eu, por exemplo, a Cássia comentou, eu não sei nem o que pensar para minha aposentadoria. Eu já penso assim, sabe que eu não consigo me visualizar totalmente assim, sem trabalhar, Vanessa. E o bom Ah, é eu que a minha também profissão, tenho dificuldade de ela é pensar. bom, a nossa profissão, ela oportuniza isso, né? Porque tudo bem, Sim. a gente hoje tem esse trabalho formal, né? De ter aquele horário que eu tenho que cumprir, né? Enfim, tem o Uhum. salário também que é garantido no fim do mês, e estou lá contribuindo já automaticamente também para a aposentadoria, né? Sim. Mas assim, eu vou parar disso, mas para ter um outro tipo de liberdade depois, né? E aí que Uhum. entra quem consegue lidar de uma forma saudável, realmente sabendo lidar com a liberdade que se espera da aposentadoria. São essas pessoas que elas reinventam esse momento, Sim. né? E não é só produzindo, às vezes é dentro da própria família, assim. Então agora que eu tô
mais disponível, então sou eu que vou levar os netos para a escola, sou eu que vou agora fazer as compras do mercado, se Uhum. envolver mais com as questões familiares, né? Sim, O que antes não tava, não era viável, não ou conseguia. inclusive até de poder continuar trabalhando de uma outra forma, né? Uhum, exatamente. Sabe Se que eu tô reinventar. fazendo um atendimento, só para contar aqui, eu tô fazendo um atendimento num senhor de 75 anos, que ele já era aposentado, mas mantinha um outro trabalho. Ele era muito ativo, né? E agora, na pandemia, ele foi dispensado do outro e ele ficou muito mal mesmo, assim. E a gente tá, na verdade, é um trabalho assim de planejamento financeiro, né? Mas ele ficou, o emocional dele abalou muito, porque ele não sabe o que fazer em casa. Ele não sabe o que fazer em casa. De tantos anos, foram mais de 50 anos trabalhando, né? Então imagina essa pessoa de volta para dentro de casa, assim, né? O que faz em casa, né? Sim, isso é completamente desadaptativo, assim, né? Acaba sendo um Uhum. lugar que causa essa angústia, né? Porque tu te vê ali, e assim, quanto mais tempo, isso eu falo muito, Vanessa, quanto mais tempo a gente está em casa, sem uma ocupação, mais tempo a gente tem para pensar no que não é produtivo para nós, né? Sabe? De ter pensamentos negativos, assim, né? E aumenta a ansiedade. Quanto mais pensamentos eu tenho assim disfuncionais, mais ansioso, né? O indivíduo vai se sentir, a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, porque é como se fosse um dominó. Começa pensando uma coisa que brum, vai derrubando o que está Uhum. na frente, né? Sim, exatamente. Então, acho que é essa nossa grande dica de pensar, né? De como essa preparação inclui isso, e durante a vida também, né? Vai fazendo outras coisas durante a tua vida, não só o trabalho, não só essa preocupação excessiva, né, de só a Sim. vida ser só isso, eu saio, eu trabalho, eu volto e fico em casa, né? Vai Uhum. ampliando a rede social para além do trabalho também, né? Se Exato. vai fazer uma atividade de lazer e lá, sei lá, vai fazer uma academia e lá tem um grupo, uma dança e lá Uhum. tem um grupo de amigas que tu vai, é um outro grupo que tu faz. Aí daqui a pouco tem o grupo do passeio de bicicleta, tem o grupo da viagem, né? E assim vai se construindo vários nichos, assim, que são aqueles que a gente vai acionar quando precisar, né? Sim. Ó, o pessoal tá debatendo aqui, Camille. Ó, Eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Vamos ó, ver. a Cássia colocou que também, eu também, mas eu escolho ter uma agenda mais tranquila. Ó, a Helena, a mãe de você, né? Na minha profissão Uhum. há uma diferença, pois ao deixarmos de ir trabalhar, continuamos vinculados porque estamos na reserva e não aposentados. Isso nos passa uma sensação de veículo com trabalho. Aí a Karen colocou. Mas aí pode ter outras questões. Ah, o que a gente estava falando, né? Sobre a pessoa, porque precisa estar sempre fora, sobre a pessoa que passa muitos anos trabalhando, né? Se aposenta e continua trabalhando. Uhum. Do que está fugindo. Daí a Cássia colocou dele É. mesmo. Olha, o pessoal contribuiu. Todo mundo já analisando. Mas com certeza, né? Essa busca desenfreada, né? Às vezes até por produção, produzir, 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 que insegurança que às vezes tem por trás disso, né? De eu não me Sim. permitir parar, não fazer nada, né? Uhum. Permitir fazer realmente desligar, né, Vanessa? A gente tem que ter esse cuidado, né? Ainda mais Sim. hoje que a gente está sempre tendo acesso, né? Sempre celular e é muito fácil nos acionarem por questões de trabalho fora daquele horário que a gente estava acostumado, né? Eu não sei se Exatamente. tu tem essa sensação, até um pouquíssimo tempo Uhum. atrás a gente saía 5 ou 6 horas, pronto, acabou. Mas hoje, assim, quando vê a 8, 9, a gente está ali, às vezes, não quer, mas quando vê tá respondendo uma Exato. mensagem, né? Uhum. A relação com o Então, enfim, trabalho mudou, né? Mudou. mudou, não tem mais hora, né? Se a gente não cria esse Exatamente. tempo, não tem mais. É fim de Uhum. semana, enfim, a E gente se a acorda com gente o não celular dá na o mão. limite, é verdade. Porque o mesmo Uhum, local onde tu vê as tuas coisas pessoais, tu vê as tuas coisas profissionais, né? Então, claro que acaba misturando, né? Muito. sim.
E isso eu penso, sabe, Vanessa, eu estava me lembrando isso que as gurias estão comentando, assim, de também trabalhar demais para fugir do quê, né? Eu fiquei Uhum. bem impactada com uma história que eu acompanhei, assim, foi de um idoso, né? Nossa, ele já está com também mais de 80 agora. E ele foi das pessoas que trabalhou muito, acho que foi até um empreendedor, assim, na sua vida de trabalho funcional, né? E acabou tendo uma família pequena, teve um filho só, atualmente teve que vivenciar uma situação de violência patrimonial, né? E a gente Nossa. fica, aí a gente tem a tendência de ficar com pena dessa pessoa. Poxa, né? Mas o filho, claro, né? É muito trágico, assim, chegar nessa situação de um filho, às vezes, começar a subtrair os bens, né? E aí Uhum. pedir para o pai botar no nome. Mas e durante a sua vida de trabalho? Como é que foi essa relação? Né? Isso eu me pergunto bastante, porque eu sempre lembro que uma vez uma professora me falou, a gente tem que cuidar para não olhar as pessoas que são os velhinhos e falar que todos eles são bonzinhos, né? Uhum. Porque por trás dessa história, por trás de um idoso, de um aposentado, Tem uma tem uma história. pessoa ali com a sua personalidade, com as suas histórias, com a sua forma de relacionar, né? Então Uhum. acaba sendo, né? Ele acabou perdendo aí alguns bens, também talvez pela relação que foi constituída, né? Por trabalhar demais e acabar não conseguindo dar, sabe, ter um olhar assim com a sua família, né? Uma Sim. relação diferenciada. Violência patrimonial eu vejo muito no trabalho, assim, dentro da assistência também, né, Vanessa? Às vezes o idoso, ele, o Uhum. aposentado, nessas famílias acaba sendo a única pessoa com uma renda fixa, né? Sim. E E aí quando aí? vê, tem 5, 6 pessoas dependendo daquela aposentadoria. Uhum. Isso é muito E eu acho forte. E tanto que os isso. empréstimos entram nisso, né? Por isso que os idosos Ah, eu ia fazem falar disso. tanto empréstimos, né? Porque a Eu ia falar família disso. pode falar. Uhum. Não, Guria, porque isso incomoda muito, né? Isso é uma coisa assim, que eu acho que Muito! tinha que fazer, Vanessa, de pegar as bandeiras e ir para as ruas. Porque eu acho assim, é um crime, Vanessa, assim, o que acontece dessas financeiras, né? É um Que crime. vão atrás deles e eles acabam fazendo empréstimo, ou esses empréstimos consignados, assim, porque tu não tem nem oportunidade, às vezes, né, de Uhum. não dá, quando vê já entrou ali de um salário mínimo, tá entrando 600, R$ 500, a metade do salário, Sim. né? Ou a família que induz, né? Que precisa daquele valor a única forma de comprovar uma renda é a do idoso, né? Que é o aposentado. E aí, por quê, né? Por que que a gente tô falando isso para não fugir do tema, né? Mas porque daí Sim. recai na questão emocional. Aí são essas pessoas Uhum. que vêm super deprimidas, né? Que vêm, e são pessoas que se sentem, assim, numa posição de me sinto humilhada de ter que vir aqui pedir um determinado tipo de ajuda, um auxílio. A gente tem os auxílios dentro da assistência, auxílio de cesta básica, auxílio de até funeral, às vezes quando eles precisam, né, em melhorias habitacionais, mas porque às vezes fica, né, toda aquela vida de trabalho, depois fica tudo comprometido, porque outras pessoas acabam ali ficando dependentes disso também, né? Então, Uhum. como é que esse aposentado vai desfrutar, né? Às vezes já foi difícil, né, chegar até esse momento de teve um trabalho já de mais sacrifício, né? Sim. Trabalho mais judiado, e daí quando pode realmente parar, né, vem outros problemas, e é isso que acontece, né, uma mudança num ciclo da vida, né. Uhum. Ó, a Cássia tá contribuindo. Tem idoso que acha que tem que dar conta de toda a família. Ó, não se dá conta que não consegue aproveitar sua aposentadoria em virtude dos outros, né? Ela falou, há florais para isso, hein? Merchan. Merchan dela. É, a importância de dizer não, né? Um dos passos, assim, da preparação para aposentadoria é conversar com a família e dar um limite também para aquelas famílias, para aquelas pessoas que dependem da renda, daquela pessoa que está ainda nativa e que vai se aposentar e a renda vai reduzir, né? Então é muito importante assim, conversar com a família
e dar um limite, né, para essas situações, assim, de querer que a família dê conta ali, né? Até porque para realizar outros projetos aí, que, né, seja, vou querer viajar mais, ou vou querer daqui a pouco comprar alguma coisa, né, que não pôde durante essa vida de trabalho, enfim, né, Uhum. essas outras descobertas também vai precisar de planejamento, né, Vanessa, porque o Sim. salário vai ser sempre o mesmo ali, né, se for aquele, né, da contribuição, então ele não vai assim se duplicar, não vai, né, aflorar de uma forma mágica, né? Tem que continuar Uhum. tendo planejamento. Então, por isso que é sempre pensar dentro daquilo que é possível de realizar. Não adianta a gente imaginar que, nossa, agora eu vou fazer mega viagens para a Europa. Então, se não faz parte da tua realidade ali, né? É Da tua verdade. capacidade financeira, tem que estar dentro daquilo que é possível, porque senão aí tu entra numa bola de neve, né? Entra nesses financiamentos, endividamentos, né? Uhum. E aí começa a entrar, às vezes, o problema de saúde, já tem um gasto com medicação que não tinha antes, né? Sim, Ou tudo. já começa a ajudar todo mundo, os filhos, né? Então, é necessário realmente saber dizer não, mas eles têm dificuldade, a gente sabe disso, Uhum. né? Tem muita dificuldade. E tem uma outra coisa, assim, que eu queria falar, se a aposentadoria, então, né, Vanessa, ela pode ser vista como uma crise ou como uma liberdade, né? A crise é justamente quando a pessoa ela não consegue aceitar essa condição de estar aposentado, que Uhum. sente mais esse vazio, que tem muito essa crise de identidade, né? Que sente muito essa perda de prestígio, que não se encontra nessas, não consegue se identificar com essa situação, né, com sentimento de inutilidade, com um sentimento de perda muito grande. É quando ela se instaura como uma crise, né? E dentro dessa crise existem dois componentes, né? Ou pode ser como uma recusa, que daí a literatura traz assim, aquela pessoa, por exemplo, que tinha um poder aquisitivo elevado, tá? E daí se aposenta e perde esse prestígio, perde seu status, né? Porque perdeu Uhum. esse poder, né? Em função desse poder aquisitivo que tinha. Então, vem como uma recusa, né? De não quero essa aposentadoria para mim. Sim. Ou então, né? Dentro da crise, ela pode vir como sobrevivência. É o contrário, às vezes é alguém que nem teve um poder aquisitivo muito elevado, mas que deu um extremo valor ao seu papel profissional. E aí, na hora de se aposentar, vem a crise, né? Por essa questão da identidade. Não me reconheço assim. Eu era lá, Uhum. né? A educadora financeira, eu era assistente social de uma vida inteira, agora não me reconheço assim. Sim. Então, são os fatores que envolvem a crise na aposentadoria. E como liberdade é quando realmente a pessoa consegue recriar, né? Consegue criar, pensar em novas formas de se relacionar, né? Com seu ambiente, né, com suas questões psicológicas, sociais, né, suas questões Uhum. físicas, está muito bem com isso, né? Então, realmente daí ela pode ser entendida como a liberdade. Ah, pronto, agora então é só curtir, né? Mas é porque também se propicia um ambiente para isso, né? Uma forma de, é uma ressignificação. E eu acho que também não é instantâneo, né? Isso vai se dando aí com os anos, né? Porque a aposentadoria é um luto, né, Vanessa? É um É uma luto. perda Uhum. desse momento de vida, então é um luto, e todo luto ele tem o seu tempo de resolução, né? E aí, Exatamente. de novo, quanto mais a gente tem capacidade emocional para lidar com isso, mais fácil vai ser passar por esse momento o mais rápido possível, né? Uhum. Olha, o pessoal contribuiu bastante aqui ainda. A Karen falou que foi permitido aumentar o percentual dos consignados. E a Aline colocou aqui que tem uma questão familiar ali com abuso e da mãe que não consegue dizer não. Ó, e a Cássia está perguntando, mas é necessário passar por esse luto, né? É necessário. Nós temos vários lutos durante a nossa vida, né? A gente tem o luto
Quando a gente se torna mãe, a gente perde a nossa imagem de pronto, agora eu não sou só mais a filha, nem só mais a mulher, sou mãe. Mãe, mãe. Daí a gente passa por esse luto, Sim, né? Quando os filhos saem de casa, a gente passa por esse luto. Que agora não tem mais filhos em casa, né? exatamente. Cada fase, né, Então, tem o seu luto, cada né? fase traz a sua perda, né? E as Uhum, perdas nos trazem muito aprendizagem, bastante aprendizagem, né? sim, No luto. E cada um tem seu tempo, Vanessa, é importante falar, né? Não existe é um ano de luto. Não, né? Não sei, pode ser que eu demore mais, que eu tenha investido tanto naquele projeto de vida, por exemplo, o trabalho, eu investi tanto, tanto nisso, que agora para eu puxar para mim de novo, que eu deixei lá, pode demorar. Pode ser exatamente. 2 anos, pode ser 3, né? Sim. Camille, sabe que já tá na nossa hora. Cruzes. Passa muito rápido, né? Eu agora olhei pro Uhum. relógio ali e fiquei impressionada. Daqui a pouco o Instagram vai fazer aquela contagem regressiva. Eu não sei se tu quer fazer alguma mensagem final pro pessoal. Então, né, Vanessa, espelho, espelho meu, agora que me aposentei, quem sou eu, passar dessa crise de identidade, né? O importante é se redescobrir, né? É se planejar. Quanto mais planejamento, maior a satisfação com esse momento da aposentadoria. Né? Então, tem que pensar nisso agora, não deixar para depois, né? Tem profissionais excelentes aí disponíveis, né, para ajudar a pensar nisso. A gente às vezes não consegue pensar sozinho nessa organização, né? Sim. Então, é um momento desafiador, assim, mas como todos os outros de ciclos aí, de mudanças de ciclos, né? É um que também tem que se haver para poder estar bem consigo mesmo, né? Tá com uma saúde mental boa para realmente poder desfrutar. Ai, é verdade. Muito obrigada, Camille. Foi muito boa essa live. Foi uma live bem leve, foi com muito conteúdo que eu imaginei que ia ser. E o pessoal participou bastante, né? A gente conseguiu assim falar de Uhum. assuntos que nem estavam programados, né? E foi muito É. legal. Camille, gratidão pela tua disponibilidade, pela tua atenção. Muito obrigada pelas tuas contribuições, foram excelentes, de grande valia aqui para o meu canal e para quem está nos assistindo, com certeza. Eu que agradeço a participação de todo mundo também e que nos encontremos numa próxima, né, Vanessa? Vamos nos encontrar. Quem sabe a gente não se conhece pessoalmente, né? Vamos, isso já é fato. Então tá, Tá pessoal, bom? obrigada a todo mundo que esteve ao vivo aqui com a gente nos assistindo. Uma boa noite para todos. Sigam a Camille no Instagram e é a C2 Finanças Comportamentais, né? Isso aí. Então tá. Esperamos vocês para. Estamos à disposição também, tá, Vanessa? Tá bom, então. Muito Então obrigada, tá. Camille. Uma boa Beijo. noite. Boa Um noite. Beijo, beijo. pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.